Olá, amados, aqui do nosso canal Academia da Vida, tudo bem com vocês? Pois é, quantas pessoas estão sofrendo com ansiedade, com angústia, com depressão, falta de perspectivas, pessoas que vivem chorando, sentem vontade de chorar o tempo todo, pessoas que estão estressadas. Pois é, como que a gente pode suportar ou superar essas dificuldades? Sem querer generalizar, na verdade, na maioria das vezes, o pano de fundo dessas aflições da alma tem a estampa da insegurança. As pessoas acabam sendo muito inseguras e toda alma insegura acaba refletindo comportamentos de insegurança. A nossa alma é a sede das nossas emoções. E se a nossa alma ela é insegura, nós vamos gerando comportamentos inseguros. Nós vamos vivendo de maneira insegura. E é bem verdade que as pessoas mais inseguras, elas acabam sendo frágeis, tornam-se frágeis diante das pressões, diante das adversidades da vida. São pessoas mais frágeis e, consequentemente, elas têm uma certa dificuldade de encarar a vida. Por outro lado, pessoas que são mais seguras, elas são mais propensas a encarar as dificuldades da vida. Elas se propõem a enfrentar os seus temores, a superar os seus temores. Ela acaba acreditando que pode superar os seus temores. Porque, na verdade, todos nós possuímos temores internos. Todos nós temos um pouco de receio, temos um pouco de medo mesmo de algumas situações. Ora, ninguém encara a vida com total convicção e certeza de que tudo sempre será bom, maravilhoso. Todo ser humano tem seus receios. Todo ser humano tem seus temores. Todos nós temos, eu tenho, você tem. O que diferencia é a maneira como nós lidamos com isso. O que diferencia uma pessoa de outra é a maneira como ela enfrenta os seus temores, é a maneira como ela enfrenta as suas dificuldades, é a maneira como ela enfrenta a vida. Então isso vai diferenciar. Temores todos nós temos, mas como que você tem enfrentado os seus temores? Como que você enfrenta as suas dificuldades? Como que você encara a vida? É isso que vai determinar como será a tua vida. Olha, eu quero trazer um grande exemplo aqui, o apóstolo Paulo. Às vezes olhamos para o apóstolo Paulo e o apóstolo Paulo parece ser uma pessoa inabalável, não é mesmo? Mas Paulo ele vai trazer uma narrativa como estava o seu emocional em determinado momento. E eu quero ler nessa hora isso. Está lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, versículos 5 e 6. Olha o que Paulo está dizendo. Pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos, temores internos. Então, olha o que Paulo está dizendo. Ele tinha conflitos externos, afinal de contas, ele era perseguido por um lado, tinha dificuldades de avançar com o evangelho pelo outro, até mesmo a própria igreja de Corinto trazia dificuldades para ele, e isso ia afetando ele internamente, apesar de ele ser um grande homem de Deus, de ter intimidade com Deus, de ser um apóstolo, de ter tido visões que nenhuma outra pessoa teve, mas Paulo, ele tinha os seus temores internos, porque isso é normal, não há nada demais ter os seus temores. Ora, se nós pararmos para pensar, Jesus no Getsêmani, quando ele vai suar gotas de sangue, o que era aquilo? Então é da natureza humana os temores. E esse não é o problema. Como eu já disse antes, é a maneira como nós lidamos com esses temores. Precisamos aprender a vencer esses temores. Mas Paulo ele vai continuar dizendo, no versículo 6, Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. Então ele vai dizer que Deus que é aquele que consola, é aquele que proporciona situações que vão aliviando a nossa carga, que vão aliviando o nosso emocional. Deus é aquele que nos conforta, que nos consola, que nos fortalece. Então o segredo de Paulo é, apesar de todos os temores, apesar de todas as suas lutas, externas e internas, Deus era o segredo de suas vitórias. Mas de que maneira uma pessoa que não se sinta tão capaz poderá enfrentar os seus desafios? Afinal de contas, tudo é muito fácil quando somos mais fortes. É muito fácil quando nós nos sentimos maiores, mais fortes do que os nossos desafios. O grande problema é quando nós nos sentimos inferiores. É quando nós nos sentimos menores. É quando nós olhamos para a vida e achamos que tudo vai dar errado. Vamos aqui nos lembrar do exemplo de Davi, quando Davi enfrenta Golias. De onde Davi tira aquela coragem para enfrentar o gigante Golias? Seus 3 irmãos que estavam mais velhos, que estavam no exército, não tiveram essa coragem. Os demais soldados não tiveram aquela coragem. Davi, que nunca tinha sido soldado, Davi que era um simples pastor de ovelhas, ele vê aquela cena, ele vê Golias desafiando o exército de Israel
E Davi fala, eu vou lá, eu vou enfrentar esse gigante, eu vou derrotar esse gigante. Como que Davi pode ter tanta coragem para enfrentar um gigante daqueles? Davi era sensato o suficiente para saber que, do ponto de vista humano, ele não era capaz de vencer aquele gigante. Do ponto de vista humano, humanamente falando, Davi não tinha condição nenhuma de vencer aquele desafio. Onde foi que Davi adquiriu tamanha coragem para aquela façanha? A primeira coisa que nós precisamos compreender aqui nesse ponto é que coragem não é ausência de medo. Uma pessoa corajosa não é uma pessoa que não tem medo. Ah, fulano é corajoso, ela não tem medo de nada. Não. Aliás, para existir coragem, obrigatoriamente, necessariamente, tem que haver medo. Não existe a coragem se não houver medo. Eu não preciso de coragem para enfrentar alguém visivelmente menor do que eu e mais frágil do que eu. Eu preciso de coragem para enfrentar aquele que é maior, aquele que é mais forte. Eu preciso de coragem para enfrentar aquilo que parece ser difícil ou impossível. Aquilo que é fácil, que é simples, eu não preciso ter coragem. Então, o corajoso não é aquele que não tenha medo de nada. O corajoso é aquele que se dispõe a vencer os seus temores. O corajoso é aquele que se dispõe a dar um basta aos seus medos, aos seus temores, às suas inseguranças. Isso é ser corajoso. Coragem é a capacidade ou a decisão de não ser mais dominado pelos medos, pelas inseguranças. O medo, a insegurança geram imagens paralisantes, criam cenários de pessimismo e derrota. Quando estamos apreensivos, amedrontados, inseguros, nós começamos a enxergar cenários, e na maioria das vezes não realistas, de pessimismo, de derrota, de incapacidade. Então o medo vai nos dominando, a insegurança vai nos dominando. Então eu preciso ter uma decisão, e o nome disso é coragem, de enfrentar tudo isso que é adverso, e dominar e ter o domínio da situação. Então Davi certamente tinha o receio, sim, de enfrentar quando ele vê aquele gigante diante dele. É óbvio que Davi sente uma certa insegurança, sente receio, sente medo, mas Davi não se permite dominar, ser dominado por esses sentimentos. E eu me lembro de uma experiência quando eu ainda era criança. Na nossa rua havia lá um menino que ele era abusado, ele era perturbado, ele era endemoniado. Aliás, ele tinha várias marcas no corpo, no braço, porque ele tinha sido consagrado a algumas entidades pela avó dele. Ele não foi criado por pai nem por mãe. E ele era aquele que perturbava todo mundo na rua, os moleques menores. Né? Todo mundo tinha medo dele, ele botava o terror na rua. E é óbvio que eu também tinha medo. Só de ouvir a voz dele eu já me escondia, literalmente. Eu já saía da frente, já me escondia. E um dia estávamos brincando de bola de gude na rua, e ele veio e quis levar as bolas de gude, né, o famoso rapa que existia naquela época, né, o rapa queria pegar as bolas de gude. Ah, na hora subiu uma ira, e eu parti para cima dele, e na hora que eu parti para cima dele com tudo, ele, não, calma, peraí, para, é brincadeira, peraí, é brincadeira. E naquele dia eu dei meu grito de liberdade, eu nunca mais permiti ser dominado por aquele medo que eu tinha dele. Ora, ele tinha gingado, né, esse menino que eu estou falando, ele tinha gingado, ele era mais forte, ele tinha muita velocidade. Então, tudo isso me fazia enxergar que realmente, talvez eu fosse perder numa briga com ele. Mas o que importa? Eu parti para cima dele, e a partir dali eu ganhei o respeito. Depois eu tive medo dele, outras vezes? Claro que sim, mas eu nunca mais permiti ser dominado por aquele medo. A partir dali, eu o encarava todas as vezes e não permitia que ele me dominasse e que o medo dele me dominasse. Então, é assim que nós precisamos encarar os desafios da vida. Quando você estiver diante das situações que te paralisam, que te fazem fugir, que te fazem se esconder, então você precisa ir com tudo para cima e encarar isso. Você não tem nada a perder. Vai com tudo, encara essas realidades e você não será mais dominado por elas. Vamos agora ver esse relato de Davi enfrentando Golias. Eu quero ler esse texto porque ele é muito interessante. Olha só, lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, versículos 45 e 46, diz assim, ó, Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em um nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Então, veja que Davi, apesar de todo o receio que ele tinha, ele parte para cima do gigante. O gigante o despreza,
Mas Davi fala, olha, hoje mesmo o Senhor vai te entregar nas minhas mãos e eu vou arrancar a tua cabeça. O relato, que nós não lemos, mas está lá, você vai encontrar isso lá, diz que o gigante, quando ouviu Davi falando que iria arrancar a cabeça dele, o gigante parte para cima dele, furioso. Sabe por quê? Porque Golias estava acostumado a que todos tivessem medo dele. Golias estava acostumado a que todos ficassem apavorados diante dele. E quando ele está diante de um menino que não tem medo ou não demonstra medo, e pelo contrário diz, ó pai, eu vou aí, eu vou arrancar a tua cabeça porque Deus vai te entregar nas minhas mãos. Isso desconcerta o gigante. Então é assim que nós temos que nos comportar. Quando alguma coisa te intimida, quando alguma situação, quando um medo, quando as fobias da vida te incomodam, você precisa encarar com tudo. Vamos lá, vamos vencer isso. Para que esses temores não te dominem, essas inseguranças não te dominem. Agora, Davi diz, eu vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Precisamos colocar Deus na nossa vida. E quando nós estamos nesse amor, no amor de Deus, quando nós estamos na presença dele, todo medo é lançado fora. Em Deus você vence todos os desafios da vida. Eu não estou dizendo que vai ser fácil. Eu não estou dizendo que você vai estalar o dedo e tudo vai acontecer. Mas você tem a força necessária para poder encarar, enfrentar e vencer. Davi não estalou os dedos para Golias cair. Davi teve que ir lá, teve que encará-lo. Teve que ir com a habilidade que ele tinha, que não era de soldado, mas ele pega a funda, né, a tiradeira e joga, e a pedra consegue acertar a testa, porque Deus conduz aquela pedra. Quando você se levanta para encarar as suas dificuldades, Deus ele vai te guiando, Deus vai te conduzindo à vitória. O que Deus não quer é que sejamos tímidos. O que Deus não quer é que a gente fique diante dos problemas intimidados por eles. Nós precisamos ser mais confiantes diante dos desafios, das pressões da vida. Precisamos ser mais confiantes. Precisamos ter bons olhos. Isso é essencial. Jesus disse que nós precisamos ter bons olhos. Tem pessoas que têm olhos maus. Tem pessoas que são pessimistas. Tem pessoas que tudo que elas enxergam, para todos os lados que ela olha, tudo está ruim, tudo está perigoso, tudo está difícil, tudo está impossível. E assim você não vai vencer nunca na tua vida. Você precisa ter olhos bons. Vamos ver o que Jesus ensinou sobre isso. Olha o que ele está falando aqui no livro de Mateus, no capítulo 6, versículos 22 e 23. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão das trevas. O que significa isso? Jesus nos ensina o seguinte: a luz que ilumina a tua vida são os teus olhos. A lâmpada da tua vida, do teu corpo, da tua vida, são os teus olhos. De maneira que, se os teus olhos forem bons, a tua vida andará em luz. Mas se os teus olhos forem trevas, se os teus olhos forem maus, você vai andar em trevas. Adquira olhares bons, olhos bons, visão boa da vida, visão de que as coisas estão possíveis, visão de que você pode superar todas as dificuldades, visão de que esses males da alma que te afetam, esses medos, você não quer mais sair na rua porque você tem medo de sair na rua, você tem medo das pessoas, você tem fobias sociais, você é inseguro, sente vontade de chorar o tempo todo. Eu sei quanto isso é difícil. Eu sei quanto é difícil. Mas o que eu quero trazer nesse vídeo para você é que você pode superar isso. Não vai ser no estalar de dedos, mas se você for para a presença de Deus, pedir a Deus, você vai vencer. Vai ser um dia após o outro e você vai vencendo todas essas dificuldades. Você vai superando todas essas dificuldades na tua vida. Coloque luz na tua vida. Coloque fé na tua vida. Creia que Deus está contigo e o amor dele te sustenta e lança fora todos esses medos. Viva! Seja feliz! Deus é contigo. Você pode todas as coisas no Deus que te fortalece. Deus te abençoe e te faça superar tudo isso, e eu creio que você vai superar em o nome de Jesus. Fique com Deus.